O Templo Milenar Messiânico. Os 9 capítulos finais do livro de Ezequiel estão entre os mais fascinantes de todas as Escrituras. Apesar disso, eles são muitas vezes ignorados pela maioria dos cristãos. Uma das razões para isso é que muitos dos que estudam as Escrituras simplesmente não sabem o que fazer com o que estão lendo, pois os capítulos descrevem um templo surpreendente, maravilhoso, que ainda não surgiu. Além disso, o templo é usado para sacrifícios de animais, algo que aparentemente foi eliminado. Contudo, Ezequiel é certamente um profeta verdadeiro e, portanto, suas profecias devem acontecer em todos os detalhes conforme descrito. Deuteronômio 18, do 20 ao 22. Portanto, podemos ter certeza de que um novo templo, igual ao que foi previsto pelo profeta, ainda está para ser construído. Ele não será construído até que Jesus retorne para estabelecer seu reino. No entanto, não haverá templo na eternidade. Apocalipse 21, 22. Podemos inferir corretamente que o templo de Ezequiel é um templo do milênio messiânico. A casa do Messias. Embora os detalhes desse templo estejam nos capítulos finais, o profeta já havia previsto sua chegada em Ezequiel 37, do 26 ao 28. Farei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo permanecerá com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Uma vez que Israel seja introduzido na nova aliança, estará num relacionamento de obediência com Deus, vivendo em segurança com Ele na terra prometida. Verso 26. Isso permite que o templo ideal finalmente surja, pois o Senhor exige ter sua própria casa. Versículos 26 e 27. O templo é especificamente mencionado como uma dentre as razões pelas quais, no milênio, as nações saibam que o Deus de Israel é o Senhor. Verso 28. A construção. Uma das razões para a profunda consciência das nações sobre o templo se deve ao fato de os gentios terem a honra de ajudar Jesus a construí-lo. Ao abordarmos as passagens que tratam disso, os capítulos finais de Ezequiel se tornam simples de serem compreendidos. Zacarias 6, do 12 ao 13 e 6, 15. E disse-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, receberá a honra real, se assentará no seu trono e governará. E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita, e haverá paz perfeita entre os dois. E de longe, muitos virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E isso acontecerá se obedecerdes cuidadosamente a voz do Senhor, vosso Deus. Depois que o povo judeu retornou do cativeiro babilônico, começou a reconstruir o templo sob a supervisão de Zorobabel, governador, e Josué, o sumo sacerdote. Zacarias usou a construção do segundo templo como uma lição objetiva sobre a futura vinda do Messias e do templo que ele construirá. O fato de o profeta estar, em última análise, falando sobre o Messias se torna claro por causa da referência que faz ao ramo, verso 12. Um título que pertence ao Messias, no contexto de seu governo a partir do trono de Davi. Jeremias 23, 5 e 33, 15. É dito repetidamente que o ramo construirá o templo do Senhor e governará a partir de seu trono. Ele desfrutará dos ofícios do rei e sacerdote, verso 13, ratificando ainda mais o fato de que o Messias cumprirá as palavras do profeta, Gênesis 14, 18 e Hebreus 5, 10. Os que vivem longe da terra de Israel ajudarão na construção do templo, verso 15. Os gentios trarão a riqueza de suas nações, enchendo o templo, Ageu 2:7. Eles serão levados para a montanha santa para desfrutarem de igual acesso ao santuário e encontrarem alegria em seu interior.
Naquele dia, o templo será chamado de casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7. Siló. Quando Ezequiel foi levado para a montanha muito alta na terra de Israel, ele pôde ver que Jerusalém estava no lado sul do cume de 80 quilômetros quadrados. Ezequiel 42, Ezequiel 48, 8. Isso sugere que o profeta estava vindo do norte, o lugar onde seu tour pelo templo começaria em breve. Isso implica em que a localização do templo está na área de Siló, aproximadamente 27 milhas ao norte de Jerusalém. Siló está no cume e faz parte do Distrito Santo, separado do mundo junto com Jerusalém. O fato de o templo do Messias estar em Siló, em vez de ir no monte do templo, não se baseia apenas na necessidade de haver espaço suficiente para ele. Deus disse que Siló era o lugar onde ele fez seu nome habitar no início. Jeremias 7:12. O tabernáculo frequentemente descansava em Siló desde 1375 a.C. Josué 18, versículo 1. Até que foi arrasado pelos filisteus, depois que eles capturaram a Arca da Aliança, 1050 a.C. 1 Samuel 5:1. O tabernáculo era o lar itinerante da glória do Senhor e que fazia dele um protótipo do templo. O Senhor determinava onde o tabernáculo tinha de ser erguido através do movimento de sua glória. Êxodo 40, do 35 ao 38, Deuteronômio 12:11. Isso faz de Siló a escolha pessoal de Deus como seu lar único e futuro no meio do seu povo. O templo em Siló está conectado em menor ou maior grau a uma importante profecia messiânica em Gênesis 49:10. Jacó abençoou Judá, proclamando que o direito de reinado nunca se afastaria de sua linhagem, nem sua autoridade cessaria até que Siló chegasse, e as nações o obedeceriam. O significado de Siló, conforme usado neste versículo, é incerto. Alguns o consideram um título para o Messias, enquanto outros o entendem como um pronome possessivo, ou seja, a quem ele pertence. Essa frase de tradução incerta também pode ser traduzida como até que ele chegue a Siló. Se a última opção estiver correta, essa passagem bem conhecida não apenas profetiza o leão da tribo de Judá como o rei sobre todas as nações, mas também nos diz onde fica sua casa. O complexo do templo. O pátio externo e interno. Os capítulos 40 e 42 de Ezequiel referem-se às medidas de pátios, pórticos, portões, várias salas, o próprio templo e uma descrição de alguns instrumentos imóveis. Os detalhes são tão específicos e numerosos que apenas alguns dos elementos e destaques mais amplos podem ser examinados. Quando Ezequiel começou seu tour pelo templo, conduzido por um guia que era semelhante ao bronze, Ezequiel 40, do 2 ao 4, ele foi apresentado pela primeira vez ao pátio externo, em 40, do 5 ao 27. A parede do perímetro tem quase 3,5 metros de espessura e quase 10,5 metros de altura, verso 5. O portão leste é descrito juntamente com paredes adjacentes, alcovas, um pórtico, limites externos e internos, janelas e degraus, versículos 6 e 16. Os batentes das portas do pórtico são decorados com desenhos de palmeiras, verso 16. O complexo do portão é gigantesco, medindo um total de 12,5 metros de largura por 25 metros de comprimento, versículos 13 e 15. Dentro do pátio externo há 30 câmaras voltadas para uma faixa pavimentada, versículo 17 e 18. A dimensão do pátio externo, de frente do portão inferior à frente do exterior no pátio interno, mede 50 metros, verso 19. Os complexos dos portões norte e sul são idênticos ao complexo do portão leste, versículos 20 ao 27. A seguir, o profeta nos dá uma descrição do pátio interno em Ezequiel 40, do 28 ao 47. O guia mostrou a Ezequiel os 3 portões para o pátio interno, desta vez começando pelo portão sul e terminando no leste.
Cada um dos portões coincide substancialmente com os portões externos, diferindo apenas em seus pórticos que são voltados para fora e em suas escadas constituídas por 8 em vez de 7 degraus. Versículos 31, do 34 e 37. Existem câmaras e mesas para preparar os sacrifícios, como existe uma câmara ao lado da porta, do lado de fora de cada portão do pátio interno. Versículo 38. Cada câmara deve estar localizada perto das escadas que levam ao pórtico do portão interno na quadra externa. Existem 8 mesas no total, com 4 sendo colocadas em cada lado do portão. Verso 41. As mesas são feitas de pedra talhada, medindo pouco mais de 2 pés de comprimento e largura e 1,5 pé de altura. Versículos 42. Também existem ganchos duplos com cerca de 3 polegadas de comprimento instalados em toda a casa. Versículo 43. Dentro dos portões internos norte e leste, existem 2 câmaras para os sacerdotes na linhagem de Zadok. É dito que essas câmaras são para os sacerdotes que também cantam. Verso 34. Verso 44. Eles cumprem uma função muito parecida com a dos homens que Davi encarregou do ministério da música na casa do Senhor depois que a arca foi posta ali. 1 Crônicas 6, do 31 ao 32. A câmara voltada para o sul é para os sacerdotes que cuidam do templo. Verso 45. Enquanto a câmara voltada para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. Verso 46. O pátio interno é um quadrado, medindo 50 por 50 metros. E ali Ezequiel viu o altar do sacrifício repousado em frente ao templo. Verso 47. O templo. Uma descrição detalhada do edifício do templo é encontrada em Ezequiel 40, do 40, versículo 48, depois capítulo 41, versículo 26. 10 escadas levam à entrada do templo, medindo 6 metros de largura. A entrada utiliza 2 batentes de porta de 2 metros e um pilar posto ao lado de cada um. Uma vez lá dentro, vemos um pórtico medindo 10 por 6 metros. 40, versículos 48 ao 49. O interior do templo é composto de santuários externos e internos. O santuário externo é uma sala medindo 10 por 30 metros com uma entrada de 5 metros de largura. 41, do 1 ao 2. A entrada para o santuário interno mede 3 metros de largura. 41, versículo 3. Os portões externos e internos, as entradas para o pórtico do templo, as entradas para o santuário externo e o santuário interno se estreitam progressivamente. Isso produz um efeito de foco e purificação, terminando com o que o guia, semelhante ao bronze, chama de lugar santíssimo. Esse Santo dos Santos do Milênio é uma sala de 100 metros quadrados, 41, versículo 4. Esse é o centro de adoração dentro do centro. Esse é o centro de adoração dentro do centro de adoração para toda a criação. Uma parede com 3 metros de espessura circunda o templo. Ao lado da parede há uma estrutura de 3 andares contendo câmaras laterais de 36 pés de largura em cada andar. Curiosamente, a estrutura é suportada por saliências para não se apoiar na parede. 41, versículos 5 ao 6. As câmaras do edifício aumentam sua largura à medida que se vai subindo, e como resultado, o piso do nível mais alto é o mais amplo. 41, versículo 7. Essa é uma forte evidência de que o complexo do templo no milênio terá uma escada em caracol, assim como o de Salomão, 1 Reis 6:8. A parede externa das câmaras laterais tem 2,5 metros de espessura. As câmaras são todas apoiadas por uma fundação de 3 metros de altura em ambos os lados do templo, 41, do 8 ao 9. Essa fundação se estende 2,5 metros além da parede externa, 41, versículo 11. 2 portas voltadas para o norte e o sul se abrem das câmaras laterais, dando um espaço livre de 10 metros que circunda o templo.
Essa área separa as câmaras laterais das câmaras do sacerdote, 41 do 9 ao 10, Ezequiel 42 de 1 a 14. Ao lado da parede oeste do complexo do templo, há um prédio isolado, cujo propósito não é revelado. Ele tem 32 metros de largura por 40 metros de comprimento, com uma parede de 2,5 metros de espessura, 41, versículo 12. No total, este edifício mede 33 metros de comprimento, correspondendo à largura do lado leste do templo e do pátio interno, 41, do 13 ao 15. O templo é lindamente adornado por dentro e por fora. Existem janelas estreitas ao redor do pórtico, do santuário externo e do santuário interno, 41, do 15 ao 16. As paredes internas são cobertas com painéis de madeira que se estendem até as janelas. Todo o templo é decorado ao redor com querubins estampados em entalhes de palmeiras, semelhantes às paredes do templo de Salomão, 1 Reis 6, verso 29. Os entalhes mostram uma palmeira entre dois querubins, cada um com duas faces. O rosto de um homem olha para a palma de um lado, enquanto o rosto de um jovem leão olha para o outro, 41 do 17 ao 20. Não somos informados de qual é o significado dos 4 seres viventes que provavelmente tipificam os querubins, Ezequiel 10, do 15 ao 20, que adoram continuamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 4, do 6 ao 8. As palmeiras podem tipificar o reino triunfal de Cristo, Mateus 21, do 8 ao 9. Ou eles podem simplesmente ser uma representação da beleza física e espiritual da qual desfrutaremos no milênio. A única peça de mobiliário dentro do templo é um altar de madeira quadrado de 1,5 metro de altura por 1 metro de comprimento. O guia, semelhante ao bronze, identificou-a como a mesa que fica diante do Senhor, 41, verso 22. Esse altar é um pouco menor que o altar do sacrifício, verso 43, do 13 ao 17. Aparentemente é a versão do milênio do altar de incenso que estava diante do véu que separava o santo lugar do santo dos santos, Ezequiel 30, verso 6. A fumaça subindo do altar de incenso mostra as orações dos santos subindo diante de Deus. Salmo 141, 2 e Apocalipse 8, do 3 ao 4. O santuário externo e o interno são equipados com portas duplas, 41, verso 23. Cada uma das portas é articulada com 2 folhas, 41, verso 24. Os entalhes de querubins e palmeiras são colocados nas portas do santuário externo. Um dossel de madeira se encontra diante do pórtico externo, 41, verso 25. Existem janelas estreitas e palmeiras nas laterais do pórtico, 41, verso 26. As câmaras dos Zadoquitas. Os 2 edifícios que contêm as câmaras para os sacerdotes zadoquitas são encontrados em Ezequiel 42, de 1 ao 14. Elas são localizadas no pátio externo e perto do pátio interno ao norte e ao sul, versos 1, 3, 10 e 13. É feita uma descrição detalhada do edifício do norte, juntamente com a anotação de que o edifício do sul segue o mesmo desenho, versos 10 e 11. O edifício do norte mede 50 metros de comprimento por 25 metros de largura, versículos 2 e 8. Fica ao lado do pavimento do pátio externo, verso 3, com a parede norte do pátio interno ao lado, Ezequiel 41, 10. Uma entrada norte se abre dando numa passarela com 5 metros de largura por 70 metros de comprimento. Uma entrada norte se abre dando numa passarela com 5 metros de largura por 60 metros de comprimento. Ela corre entre os prédios da câmara e a parede correspondente no leste, verso 4, 11 ao 12. As portas de alguns, se não todos, os quartos estão no lado norte, verso 4. O edifício do norte tem 3 andares, coberto de galerias, verso 3. O piso superior tem
tem mais galerias que o nível do meio e o primeiro, resultando em câmaras menores para compensar o espaço. Verso 5. Diferentemente dos pátios, os prédios não possuem pilares e, portanto, o andar de cima fica atrás das duas inferiores. Verso 6. Além de uma entrada voltada para o norte. Verso 2. O edifício norte também tem uma entrada que se abre em direção ao leste. Verso 9. Antes dessa entrada original, há uma parede paralela ao lado leste do edifício. Versículos 7 e 8. Esse muro separa as câmaras dos sacerdotes zadoquitas das pessoas que estão nos pátios externos. Essa é uma barreira que protege as coisas santas. Esses prédios norte e sul abrigam câmaras sagradas, onde os sacerdotes que se aproximam do Senhor se preparam para exercerem sua tarefa. É nessas salas que eles comerão as ofertas santíssimas, isto é, o grão e a oferta pelo pecado. Verso 13. Essas câmaras também são vestiários onde os sacerdotes devem deixar suas vestes ministeriais sagradas antes de sair para o pátio externo para junto do povo. Verso 14. Os sacerdotes devem comer e trocar de roupa em seus prédios particulares para impedir a transmissão da santidade ao povo. Ezequiel 44, verso 19 e 46, verso 20. As dimensões gerais. O guia semelhante ao bronze levou o profeta através do portão oriental para testemunhar a medição geral da área do templo em Ezequiel 42, do 15 ao 20. Os lados leste, norte, sul e oeste da parede externa medem aproximadamente 1.600 metros, versículos 16 ao 19. O objetivo da parede externa é dividir o sagrado interior do profano exterior, verso 20. O complexo do templo é de tirar o fôlego em sua arte e simetria. Medindo adequadamente em juncos, seu tamanho de aproximadamente 8.500 km², verso 20, Ezequiel 45, 2. É muito grande para descansar no monte do templo atual. Felizmente, esse templo foi concebido para uma época em que as maravilhas de Jesus fluirão do alto da montanha exaltada de Jerusalém. A glória Shekinah enche o templo. Em Ezequiel 43, do 1 ao 5, o profeta é direcionado para o portão que está voltado para o leste, para testemunhar o retorno da glória do Senhor. A Shekinah entrará pelo portão oriental, verso 4, o mesmo portão por onde partira do templo de Salomão anteriormente. Ezequiel 10, 18 ao 19, 11, do 22 ao 23. Seu retorno sinaliza uma restauração e revela muito sobre o propósito do templo no milênio. Desde que o pecado de Israel expulsou a Shekinah do templo de Salomão, ele ainda não voltou. Isso significa que o templo de Zorobabel e o de Herodes nunca tiveram o mesmo poder ou status que o primeiro. Ageu 2, 3. Israel está sob disciplina de uma forma ou de outra desde o início do cativeiro na Babilônia. A segunda vinda de Jesus mudará tudo isso, resultando em que Israel tenha uma relação ideal com a terra. Atos 3, do 19 ao 21. A Shekinah retornará a um templo muito maior que o de Salomão, um que foi construído sob o governo do Messias. A voz de Deus, à medida que sua glória vem do leste, é comparada ao som de águas turbulentas, verso 2. O som e a aparência dessa visão lembram Ezequiel da anterior, que mostrava o Senhor vindo para destruir Jerusalém. Nessa visão, Ezequiel ouvira a água correndo das asas dos querubins como o som do Todo-Poderoso, e o que parecia ser um homem metálico, planejante num trono de safira. Uma luz brilhante rodeava aquela figura, irradiando ao redor dele um arco-íris que aparece nas nuvens no dia chuvoso, Ezequiel 1, do 24 ao 28. Ezequiel previu que a mesma luz da glória Shekinah encheria a casa do Senhor, versículo 5. A glória já havia enchido o tabernáculo, Ezequiel 40, do 34 ao 35, e o templo de Salomão, 1 Reis 8, do 10 ao 11, 2 Crônicas 5, do 13 ao 14, e 7, de 1 a 2. Quando estes forem erguidos, desta vez a glória de Deus brilhará por toda a terra, verso 2.
e de seu lar o Senhor proporcionará paz. Ageu 2, verso 9. A glória do Messias. A glória do Messias. Os paralelos entre a partida e o retorno do Shekinah e os de Jesus são inconfundíveis. Jesus ascendeu e retornará ao Monte das Oliveiras. Atos 1, do 9 ao 12 e Zacarias 14, 4. A leste de Jerusalém. No Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus ensinou que a vinda do Filho do Homem seria como um raio vindo do leste e brilhando para o oeste. Mateus 24, 27. A conexão entre a Shekinah e o Messias é profunda. Na transfiguração, o rosto de Jesus brilhava como o sol. Suas roupas ficaram brancas como a luz e a nuvem brilhante da Shekinah apareceu. Mateus 17, do 2 ao 5. Esta foi uma prévia especial para alguns dos discípulos do que acontecerá no reino milenar. Mateus 16, 28, 2 Pedro 1, do 16 ao 18. O reino terreno do Messias manifestará a glória de Deus. O lugar do seu trono. No passado, a glória do Senhor chegou e partiu, mas dessa vez nunca mais partirá de Israel. Ezequiel 43, 7. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos israelitas para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem seus reis com suas prostituações e com os cadáveres dos seus reis nos seus altares idólatras. A glória Shekinah estará no templo e entre o povo de Israel para sempre, porque aquele que a emana estará para sempre no meio deles. Embora essa possa ser uma declaração genérica sobre a glória permanente do Senhor, a linguagem que aqui sugere é onde o trono davídico será localizado. Jesus disse que quando vier em sua glória, aí então se assentará em seu trono glorioso. Mateus 25, 31. Além disso, a partir de Zacarias 6,13, vemos que o trono do Messias está dentro do templo. É apropriado que o rei sacerdotal viva onde os sacerdotes desempenham suas funções. Não há dúvida de que o templo será o centro do governo do Messias. E o que mais é importante é seu trono físico. Onde quer que esteja o trono real, ele será muito superior ao de Salomão, pois Jesus é muito superior a Salomão. Mateus 12, 42. O trono davídico do Messias será mais incrível do que o descrito em 1 Reis 10, do 18 ao 20. O rei fez ainda um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e seu encosto era redondo no alto. Dos 2 lados havia braços junto ao assento e 2 leões em pé. Nos 6 degraus havia 12 leões, um em cada extremidade de cada degrau. Nunca se havia feito nada igual em reino algum. A revelação do desígnio. Ezequiel 43, do 6 ao 12, fala de quando Israel estará pronto para a construção do templo. Nos dias de Ezequiel, o santo nome do Senhor foi profanado pelos pecados de prostituição de Israel, pelo enterro de reis na área, no templo, e pela construção de palácios ao lado do templo. Israel foi instado a deixar de lado essas práticas detestáveis para que o Senhor pudesse habitar entre eles para sempre. Versículos 7 ao 9. Ezequiel deveria descrever o templo para a casa de Israel, de modo a envergonhá-los por suas iniquidades. Ezequiel deveria descrever o templo para a casa de Israel, de modo a envergonhá-los por suas iniquidades e para que pudessem medir o plano. Verso 10. Somente quando o povo se envergonhasse dos pecados que cometera, o desígnio e as leis do templo poderiam ser revelados para que o desígnio pudesse ser observado e os estatutos obedecidos. Verso 11. Todos os estatutos poderiam ser reduzidos a uma lei simples. Tudo que estiver no topo da montanha de Jerusalém será santíssimo. Verso 12.
Embora as palavras do profeta tenham sido registradas e reconhecidas como inspiradas por Deus, elas ainda não tiveram nenhum impacto sobre Israel como fora profetizado. Somente quando o povo de Israel tiver vergonha de seus pecados é que eles poderão desfrutar desse templo. Isso acontecerá quando o Espírito Santo os regenerar como nação, levando ao reconhecimento de Jesus como Messias e, portanto, seu retorno. Zacarias 12, 10. 4, verso 4. Atos 3, 19 a 21. O majestoso templo que Ezequiel visitou nunca poderia existir na era atual. Ele foi planejado para quando o povo de Deus estivesse num relacionamento puro com ele. A água que flui do templo. Uma vez que os muitos elementos do templo nunca poderiam ser criados pelo ser humano, podemos compreender que o tempo da construção do templo será sob o reinado do Messias. Contudo, alguns imaginam que esse templo foi oferecido a Israel somente para os dias de Ezequiel, não tendo realização futura. Os que defendem essa tese não têm desculpa, pois há um elemento que é tão maravilhoso que deve ser reconhecido como tendo surgido somente por causa da presença do Messias. O rio de vida que flui do templo em Ezequiel 47, do 1 ao 12. Ao tratarmos desse assunto, lembre-se de que a água correrá abaixo do limiar da casa do Senhor, que está voltado para o leste. Versículo 1, Joel 3,18. Ele começa com apenas uma gota vinda do sul, verso 2, crescendo à medida que flui para o leste. O nível da água é medido em 4 desvios de 530 metros, do tornozelo até o joelho e até a cintura, tornando-se tão largo e profundo que um homem pode nadar nele, mas não pode caminhar a pé, versículo 2 a 5. Uma tradução literal do versículo 9 e de Zacarias 14:8 ensina que este é um rio duplo, que flui em 2 direções. Um lado vai para o Mar Morto e o outro para o Mediterrâneo. Muito mais detalhes são dados a respeito do lado que flui para o Mar Morto, embora seja improvável que o lado do Mediterrâneo seja muito diferente, se é que tem alguma diferença. Várias espécies de árvores frutíferas crescerão ao longo das margens do rio. Essas árvores nunca deixarão de produzir frutos frescos. Uma nova variedade cresce a cada mês, até as folhas são milagrosas, nunca murcham, serão usadas como remédio. Versículos 7 e 12. Ambas as vias navegáveis do rio atravessarão as terras agrícolas de cada lado de Jerusalém. Ezequiel 48, do 18 ao 19. O rio curará o Mar Morto, tornando suas águas doces e enchendo-os com uma grande abundância de peixes. Versículos 8 e 10. As águas trazem vida onde quer que fluam. Verso 9. Esse é um aspecto crítico a ser observado, pois a fonte do rio é a própria morada do Messias. Versículo 12. Esse rio também pode servir como uma lembrança física da água viva espiritual que Jesus oferece. João 4, do 10 ao 14. O altar do sacrifício. O altar do sacrifício e os estatutos para sua santificação são apresentados em Ezequiel 43, do 13 ao 27. O altar fica no pátio interno diante do templo propriamente dito. Ezequiel 40, 47. Sua base tem 1,5 metro de altura. É cercada por uma valeta ou calha de 1,5 metro de largura, por uma borda superior de 9 polegadas, certamente com a finalidade de drenar sangue e água. Verso 13, 1 Reis 18, do 32 e 34 ao 35. A base suporta três camadas, uma sobre a outra. A primeira tem 1 metro de altura e 7 metros quadrados, verso 14. A segunda tem 2 metros de altura e 6 metros quadrados, versículo 14 e 17. Essa camada também possui uma calha com uma borda superior de 9 polegadas, versos 14 e 17. A camada superior é a pedra da lareira, medindo 6 pés de altura e 18 pés quadrados. 4 chifres se estendem do topo de seus cantos, versículos 15 a 16. Degraus voltados para o leste sobem ao altar, verso 17. Isso cria a primeira de muitas diferenças
com o sistema sacrificial mosaico, no qual era proibido haver escada subindo ao altar. Ezequiel 20, 26. Esse altar será maior, medindo aproximadamente 9 metros quadrados em sua base e 5 metros de altura. Thomas Constable observou que o desenho do altar o faz parecer um pequeno zigurate. A limpeza do altar exige os primeiros sacrifícios de animais no milênio. Esta é mais uma semelhança com o tabernáculo e o templo de Salomão na purificação de seus altares sacrificiais. Êxodo 29, do 36 ao 37, Levítico 8, do 15 ao 16, 2 Crônicas 7, 9. No primeiro dos 7 dias, um novilho deve ser levado aos sacerdotes zadoquitas, para que um pouco de sangue possa ser aplicado aos 4 chifres, cantos e bordas do altar. Versículo 19 e 20. No primeiro dos 7 dias, um novilho deve ser levado aos sacerdotes sadoquitas, para que um pouco de sangue possa ser aplicado aos 4 chifres, cantos e bordas do altar. Versos 19 e 20. No segundo dia, um bode sem defeito deve ser sacrificado e usado para limpar o altar, da mesma forma que o touro. Verso 22. Em todos os 7 dias, uma cabra, um novilho e um carneiro serão preparados como oferta. Versos 21, 23 e 25. Esse processo purifica, consagra e faz expiação pelo altar. Verso 26. Ele estará pronto para receber as ofertas queimadas e pacíficas, para que Deus possa aceitar o povo. Verso 27. O sacerdócio e o sistema de sacrifícios. O portão fechado. Grande parte dos capítulos 44 a 46 de Ezequiel descreve o sacerdote, o sistema de sacrifícios que será implementado e assuntos relacionados. No capítulo 44, do 1 ao 3, é dito que o portão oriental externo deve permanecer fechado, porque é por essa entrada que o Senhor, Deus de Israel, entrará no templo. Versículos 1 a 2, Ezequiel 43, 2. Isso implica dizer que o Senhor e sua glória nunca mais se afastarão da casa ou de Israel. O príncipe Davi ressuscitado, Ezequiel 34, do 23 ao 24, 37, versículo 24, terá a honra de sentar-se no portão e comer pão diante do Senhor Jesus. Como o portão não pode ser aberto regularmente, o príncipe entrará por uma porta especial do pórtico. Versículo 3. Zeladores e levitas. Ezequiel 44, do 4 ao 14, diz respeito aos estatutos, leis e à santidade que devem ser observados no templo. Deus usou a visão da glória do Senhor enchendo o templo para transmitir a Ezequiel a importância dessas coisas. Verso 4. Israel deveria ser lembrado do pecado que cometeu ao permitir que estrangeiros incrédulos entrassem no santuário, profanando-o e anulando a aliança. Versículos 6 e 8. Esses estrangeiros eram usados como zeladores, para que os sacerdotes pudessem se concentrar em seus deveres mais importantes. Agora os levitas, destituídos do sacerdote, é que serão os zeladores do templo. Os levitas devem enfrentar a consequência de buscar ídolos em vez de Deus. Versículo 10. Os levitas se tornaram uma pedra de tropeço para Israel e, portanto, devem suportar essa vergonha. Eles não devem se aproximar de Deus, pois não são mais sacerdotes. Versículos 12 e 13. A forma como alguém vive sua vida resulta em repercussões muito reais no reino vindouro. Sacerdotes filhos de Zadok. Ezequiel 44, do 15 ao 31, trata sobre os deveres dos únicos levitas que têm permissão para servir como sacerdotes a esse respeito. A linhagem de Zadok, 1 Coríntios 6, de 1 a 8, em Ezequiel 44, do 15 a 31, trata sobre os deveres dos únicos levitas que têm permissão para servir como sacerdotes a esse respeito. Mais uma vez, sacerdotes filhos de Zadok. Ezequiel 44, do 15 ao 31, trata sobre os deveres dos únicos levitas que têm permissão para servir como sacerdotes. A esse respeito,
A linhagem de Zadok. 1 Coríntios 6, do 1 ao 8. Em 1 Samuel 2, verso 35, Deus declarou que iria levantar para si um sacerdote fiel, que agiria de acordo com o seu coração e alma. Esse sacerdote, mais tarde, confirmado como Zadok, segundo Samuel 8, 17, 15, do 24 ao 29, deveria ser recompensado com uma casa permanente, enquanto caminha diante do ungido de Deus para sempre. Deus também prometeu ao ancestral de Zadok, Finéias, que seus descendentes se tornariam um sacerdócio perpétuo. Números 25, 13. A reinstituição das funções sacerdotais aos zadoquitas cumpre as promessas de Deus aos seus antepassados. Antes de Salomão construir o primeiro templo, 1 Reis 6, foi Zadok quem o ungiu rei, 1 Reis 1:39. A casa de Zadok tem uma história longa e profunda relacionada aos templos do Senhor. Quando o resto de Israel se desviou, os sacerdotes da família Zadok permaneceram fiéis aos deveres do templo. Eles serão recompensados, continuando seu fiel serviço no templo, só que desta vez o farão diretamente diante do Messias, no reino messiânico. Versículo 15. Eles terão acesso à mesa do Senhor, ministrando a ele e obedecendo ao seu comando. Verso 16. Quando os zadoquitas entram no pátio interno, eles devem estar vestindo roupas de linho, incluindo os turbantes e as roupas íntimas. O algodão é proibido para que os sacerdotes possam evitar mais facilmente a transpiração, mantendo-se limpos ao desempenharem seus deveres. Versos 17 ao 18. A roupa de trabalho deve permanecer nos aposentos dos sacerdotes, para que a santidade que se apega aos sacerdotes durante seu serviço não seja levada para o meio do povo. Verso 19. Os zadoquitas não devem raspar a cabeça, nem podem deixar seus cabelos crescerem. Verso 20. Sem dúvida, isso é para simbolizar uma separação das práticas pagãs antigas. Levítico 21, 5 e 10. Os sacerdotes não terão permissão para beber vinho quando entrarem no pátio interno. Versículo 21. Daí concluímos que os sacerdotes podem beber vinho quando não estão no serviço. Eles devem se casar apenas com virgens judias ou viúvas de outros sacerdotes. Versículo 22. Essa regra manterá pura a linhagem de Zadok, a fim de que ela seja separada. O que antes era uma restrição somente para o sumo sacerdote, Levítico 21, do 13 ao 15, agora será exigido a todos os sacerdotes zadoquitas. Os zadoquitas são encarregados de ensinar ao povo a diferença entre o sagrado e o profano, por isso serão capazes de discernir os puros dos impuros, versículo 23. Os próprios regulamentos praticados pelos zadoquitas fazem que eles sirvam de exemplos vivos desse tipo de separação. Eles também ensinam por meio de julgarem disputas de acordo com as regras de Deus. Os sacerdotes manterão as leis de Deus em relação às festas designadas e santificarão seus sábados. Verso 24. Paulo ensinou que as festas e os sábados eram uma sombra do que está por vir, mas sua substância é encontrada em Cristo. Colossenses 2, do 16 ao 17. Mesmo com Jesus fisicamente presente no milênio, as festas e os sábados ainda serão um meio importante para lembrarmos daquilo que podemos encontrar somente nele. Os sacerdotes só poderão se aproximar de um corpo falecido se ele pertencer a um membro imediato da família. Verso 25. Mesmo ao lidarem com os restos mortais de seus familiares, os sacerdotes ficarão contaminados e deverão passar por 7 dias de purificação. Versos 25 ao 26. Quando esse sacerdote retorna aos seus deveres no pátio interno, ele deve fazer uma oferta pelo pecado. Verso 27. O povo não deve dar aos sacerdotes zadoquistas nenhuma herança ou posse em Israel, pois Deus é sua herança e sua porção. Verso 28. Em outras palavras, os sacerdotes já possuem em Deus mais do que poderiam precisar. Eles devem comer a oferta de cereais, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todas as coisas consagradas em Israel lhes pertencerão. Versículo 29.
Eles desfrutarão das primícias e, quando as pessoas derem aos sacerdotes a primeira parte de seu pagamento, receberão uma bênção em sua casa. Verso 30. Os sacerdotes não devem comer nenhum pássaro ou animal que tenha morrido de morte natural ou tenha sido morto por outros animais. Verso 31. Isso novamente ressalta a separação e a santidade que os sadoquitas representam. O príncipe das festas. O príncipe sobre Israel é uma figura-chave no milênio. Seus deveres amplamente centrados nas festas são detalhados em Ezequiel 45, do 9 ao 46 e 18. No passado, Israel foi muitas vezes governado por príncipes injustos que tomavam as propriedades do povo e manipulavam as finanças. 45, do 9 ao 12. O príncipe das festas. O príncipe sobre Israel é uma figura-chave no milênio. Seus deveres amplamente centrados nas festas são detalhados em Ezequiel, capítulo 45, do 9 ao capítulo 46 e versículo 18. No passado, Israel foi muitas vezes governado por príncipes injustos, os que tomavam as propriedades do povo e manipulavam as finanças. Capítulo 45, do 9 ao 12. Deus não permitirá mais isso em uma vez estabelecida. Deus não permitirá mais isso, uma vez que estabeleça Davi como seu príncipe no milênio. Em alguns aspectos, o príncipe é semelhante a um sumo sacerdote. Na realidade, ele é um servo do grande sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus. Hebreus 4:14. O povo contribuirá com trigo, cevada, óleo e ovelhas para o príncipe, para que ele faça expiação por eles. Capítulo 45, do 13 ao 16. Esta é uma expiação ritualística de purificação diferente daquela que somente o sangue de Jesus pode realizar. É papel do príncipe prover as ofertas queimadas, as ofertas de grãos e as bebidas em todas as festas, incluindo as novas luas e os sábados. 45, 17. Também é responsabilidade de Davi limpar o templo no primeiro dia de cada novo ano. O sangue de um touro jovem e sem mácula deve ser passado nas colunas da porta e nos cantos da casa, nos 4 cantos da borda do altar e nas colunas do portão. 45, do 18 ao 19. Isso é repetido no 7º dia do primeiro mês em favor de todos os que pecam, mantendo a casa limpa e separada do mundo. 45, versículo 20. O príncipe supervisionará a Páscoa no dia 14 do mês de Nissan, o primeiro mês. A Páscoa ainda dura 7 dias e inclui as festas dos pães ázimos e das primícias. 45, 21. Levítico 23, do 5 ao 10. No primeiro dia da Páscoa, o príncipe providenciará para si e para todas as pessoas da terra um touro como oferta pelo pecado. 45, verso 22. E cada um dos 7 dias ele fornecerá 7 touros perfeitos e 7 bodes perfeitos como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. 45, verso 23. É necessária uma oferta de grãos, constituindo em um alqueire misturado com 12 litros de óleo, acompanhado por um touro e um carneiro. 45, 24. A observância da Páscoa durante o milênio é bastante significativa e útil na compreensão desses sacrifícios de animais que serão oferecidos no futuro. A Páscoa era uma sombra do sacrifício de Jesus na cruz e da propiciação realizada por seu sangue. A observância da Páscoa durante o milênio é bastante significativa e útil na compreensão desses sacrifícios de animais que serão oferecidos no futuro. A Páscoa era uma sombra do sacrifício de Jesus na cruz e da propiciação realizada por seu sangue, para que Deus pudesse passar por cima dos pecados anteriores. Romanos 3, do 23 ao 25. Pois Jesus era o verdadeiro Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, 7, João 1, verso 29, 1 Pedro 1, 19.
A Páscoa, celebrada mesmo após a volta de Jesus, significa que as sombras que antes esperavam suas obras se tornarão reflexos que olham para trás. A Páscoa no milênio exige sacrifícios. Isso indica que os sacrifícios no milênio, em geral, têm o objetivo de apontar de volta para o sangue derramado de Jesus como uma lembrança de sua morte na cruz pelos pecados do mundo. Haverá uma lembrança regular e impactante sobre o que Jesus fez. A vitória de Jesus na cruz sempre será reconhecida como ponto focal de todo o espaço e tempo. A festa dos tabernáculos é observada nos dias 15 a 21 do mês de Tishri, o 7º mês. O príncipe Davi fará ofertas de acordo com o mesmo padrão que fez para a Páscoa em cada um dos 7 dias dos tabernáculos. 45, versículo 25. A maioria dos tempos designados de Levítico 23 é identificada como sendo celebrada no milênio. Nenhuma festa é mais enfatizada e mais explicitamente associada ao milênio do que a festa dos tabernáculos. Ela é mencionada quase como sinônimo do reino terrestre do Messias em Zacarias 14, do 6 ao 19. Os santos que saírem da grande tribulação para entrar no milênio terão as palmas das mãos. Apocalipse 7, do 9 ao 14, como se estivessem se preparando para os tabernáculos. Os santos que saírem da grande tribulação para entrar no milênio terão palmas nas mãos. Apocalipse 7, do 9 ao 14, como se estivessem se preparando para tabernáculos. Levítico 23, 40, Neemias 8, 15. Isso está de acordo com a ideia do milênio ser a verdadeira festa dos tabernáculos, ou seu arquétipo. O Senhor Jesus habitará ou tabernaculará entre seu povo. Isaías 24, do 21 ao 23, Zacarias 14, 9, Apocalipse 20, do 4 ao 6. Uma realidade que sempre foi expressada por essa festa. Israel observará o sábado e a lua nova, e é nessas ocasiões que o portão leste do pátio interno será aberto, 46:1. Caso contrário, o portão permanecerá fechado com apenas uma exceção. O príncipe pode fazer uma oferta queimada ou pacífica sempre que quiser, assim como faria no sábado. Quando ele o fizer, o portão leste do pátio interno se abrirá para ele, exatamente como acontece no sábado, 46:12. O príncipe entra pela porta do pórtico para observar os sacerdotes enquanto eles apresentam ofertas queimadas e pacíficas, 46:2. Ele ficará na porta enquanto lidera o povo, reunido do lado de fora, diante do Senhor na adoração, 46:3. As ofertas do príncipe para o dia de sábado consistem em 6 cordeiros sem mácula, com o máximo de grãos que ele pode dar, o único cordeiro sem mácula com um alqueire de grãos e um alqueire com 12 litros de óleo, 46, do 4 ao 5 e versículo 11. Para a lua nova, ele oferecerá os mesmos sacrifícios com um touro jovem sem mácula e um alqueire de grãos, 46, do 6 ao 7, versículo 11. Quando as pessoas se aproximarem do Senhor durante as festas, devem sair pelo portão oposto ao que entraram. Se um homem entra pelo portão 9, deve sair pelo portão sul e vice-versa, 46:9. Isso resulta num fluxo facilmente organizado de fiéis e permite que eles experimentem mais do templo. O príncipe entrará e sairá quando as pessoas o fizerem, embora ainda faça uso de sua entrada pessoal, 46, 8 e 10. Todas as manhãs o príncipe se levanta para liderar o povo em adoração. Ele fornecerá um cordeiro sem mácula de 1 ano, cerca de 6 litros de farinha e 4 litros de óleo como oferta queimada, 46, do 13 ao 15. O príncipe Davi pode dar porções de herança como presente a qualquer um de seus filhos. Essas dádivas permanecerão sendo deles, porque foram dados pelo pai, 46:16. O príncipe também pode dar dádivas aos seus servos, embora eles sejam obrigados a devolvê-las no ano do jubileu, 46:17. Os presentes mencionados se referem à terra e, talvez, a itens de grande importância.
Isso mantém a inestimável propriedade de Davi na família. O príncipe não roubará de outras famílias, mas somente dará do que é seu. As famílias de Israel não serão mais tiradas de suas terras e dispersas como estavam durante o governo dos príncipes injustos do passado. 46, verso 18 e 45, verso 9. A referência aos filhos de Davi é a única passagem que temos sobre o lugar deles no milênio. Qualquer um dos salvos entre os mais de 20 filhos de Davi será ressuscitado com seu pai e servirá em sua casa. Isso inclui os filhos mais óbvios, como Salomão, e, de modo mais tocante, seu irmão mais velho antes de Salomão. A referência aos filhos de Davi é a única passagem que temos sobre o lugar deles no milênio. Qualquer um dos salvos entre os mais de 20 filhos de Davi será ressuscitado com seu pai e servirá em sua casa. Isso inclui os filhos mais óbvios, como Salomão, e, de modo mais tocante, seu irmão mais velho. Antes de Salomão, Davi teve um filho com Batseba, que nasceu doente. Davi lamentou por seu filho moribundo, jejuando e deitado a noite toda no chão até que a criança morreu. No 7º dia, segundo Samuel 12, do 15 ao 18. Quando seu filho faleceu, Davi proclamou que um dia iria estar com ele, segundo Samuel 12, 23. Davi e seu filho foram reunidos no paraíso e servirão juntos no milênio. Salmo 16, do 10 ao 11. As cozinhas. O profeta continuou seu tour quando o guia semelhante ao bronze o levou para ver as cozinhas em Ezequiel 46, do 19 a 24. Ele foi primeiro levado às câmaras que davam para o norte, o prédio onde os sacerdotes comem as ofertas santíssimas e trocam de roupa. Ezequiel 42, do 13 ao 14. A partir daí, Ezequiel viu o lado oeste do edifício. Aqui é onde os sacerdotes devem ferver as ofertas pela culpa e pelo pecado e assar a oferta de grãos, versos 19 e 20. Essas cozinhas são mantidas na parte interna para que as ofertas não precisem ser lavadas. Essas cozinhas são mantidas na parte interna para que as ofertas não precisem ser levadas para o pátio externo, transmitindo assim a santidade ao povo. Versículo 20. Ezequiel foi então levado ao pátio externo para ver 4 pequenos pátios fechados, cada uma medindo 18 por 13 metros em cada canto, versos 21 e 22. No interior de cada pátio há uma borda de pedra colocada sobre as cozinhas, versículo 23. É nessas cozinhas externas que os zeladores levitas preparam os sacrifícios que as pessoas comem, verso 24. O santuário do Senhor se erguerá. Esses numerosos detalhes sobre o templo de Ezequiel e sobre o trabalho em seu interior devem ser levados a sério. As medidas exatas e a descrição detalhada. As cozinhas. O profeta continuou seu tour quando o guia semelhante ao bronze o levou para ver as cozinhas em Ezequiel 46, do 19 ao 24. Ele foi primeiro levado às câmaras que davam para o norte, o prédio onde os sacerdotes comem as ofertas santíssimas e trocam de roupa. Ezequiel 42, do 13 ao 14. A partir daí, Ezequiel viu o lado oeste do edifício. Aqui é onde os sacerdotes devem ferver as ofertas pela culpa e pelo pecado e assar as ofertas de grãos, versos 19 e 20. Essas cozinhas são mantidas na parte interna para que as ofertas não precisem ser levadas para o pátio externo, transmitindo assim a santidade ao povo. Verso 20. Ezequiel foi então levado ao pátio externo para ver 4 pequenos pátios fechados, cada uma medindo 18 por 13 metros, em cada canto. Versículos 21 e 22. No interior de cada pátio há uma borda de pedra colocada sobre as cozinhas. Versículo 23. É nessas cozinhas externas que os zeladores levitas preparam os sacrifícios que as pessoas comem. Verso 24. O santuário do Senhor se erguerá. Esses numerosos detalhes sobre o templo de Ezequiel e sobre o trabalho em seu interior devem ser levados a sério. As medidas exatas e a descrição detalhada em nada se parecem com as passagens que devem ser entendidas simbolicamente,
como a grande imagem no sonho de Nabucodonosor, Daniel 2, ou a visão que João teve do cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, Apocalipse 5. Essa narrativa é muito mais semelhante ao conjunto de instruções para a edificação do tabernáculo, Ezequiel 25:30, e do templo de Salomão, 1 Reis 6:8, que eram estruturas físicas reais. O volume de instruções fornecidas sobre a construção e o funcionamento do templo no milênio é aproximadamente o mesmo que foi dado para esses outros santuários. O mesmo tipo de frase usada para descrever a glória da Shekinah no templo no milênio foi usada para descrever Deus habitando no meio de seu povo, tanto no tabernáculo, Ezequiel 25:8, como no templo de Salomão, 1 Reis 6:13. Somente desta vez a glória do Senhor habitará entre o povo de Israel para sempre, Ezequiel 43:7. Deveríamos realmente concluir que Deus desejou moradas físicas no passado, mas não quis dizer isso quando diz a mesma coisa em relação à sua habitação futura? Nenhum leitor que respeite as Escrituras negaria que a Shekinah partiu de um templo real, Ezequiel 10, do 18 ao 19 e 11, do 22 ao 23. Devemos ter o mesmo respeito e crer que ele retornará a um templo físico, Ezequiel 43, de 1 a 5. Todos os intrincados elementos da descrição não foram um mero desperdício de palavras, mas instruções do próprio Deus. Além disso, se o futuro templo e o sistema sacerdotal são apenas uma fantasia, algumas das promessas de Deus não podem acontecer, como as que ele fez a Finéias, Números 25, versículo 13, e Zadok, 1 Samuel 2:35. Quando Israel se envergonhar de suas iniquidades, estará pronto para observar o design do templo, suas leis e estatutos e executá-los, Ezequiel 43, do 10 a 11. Para concluir, aproveite algo que Charles Wesley escreveu como parte de um de seus hinos, que seu irmão John Wesley incluiu em seu inário. Nós sabemos, isso será cumprido, pois Deus a palavra declarou: todo o Israel pertencerá ao seu Salvador. Ao seu estado original restaurado será, reconstruído por seu comando, Jerusalém se erguerá, seu templo em Moriá novamente estará, e os céus há de tocar.